Olá, meus amigos, é uma alegria muito grande voltar a estar aqui com vocês, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Mas eu e meu amigo Navarro, nós temos comentado sobre o livro Religião dos Espíritos. É um livro escrito pelo Emmanuel através das mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier. E ali ele analisa as questões do Livro dos Espíritos, algumas, logicamente, não todas. E hoje nós vamos conversar sobre a pergunta 290 e a 630. Na pergunta 290, o Kardec questiona aos benfeitores se ao desencarnarmos nós vamos reunir com os nossos amigos e parentes. O que ele disse que nem sempre, depende da caminhada de cada um. Logicamente, uns ficam para trás, outros mais acelerados vão para frente. E, logicamente, que vamos nos encontrar um momento no mundo espiritual, mas estar juntos nem sempre. E ali esse tópico o Emmanuel coloca como professores diferentes. E na pergunta 630, Kardec questiona qual seria a diferença entre o bem e o mal. E o benfeitor vai dizer a Kardec que o bem é tudo aquilo que alinha com a lei divina. E o mal é tudo que distancia da lei. Quando se pratica o bem, nós estamos vivendo a proposta divina. E quando nós praticamos o mal, nós estamos infringindo a lei divina. E isso tem responsabilidade nessas duas situações em que os amigos e parentes caminham juntos e também quando a gente não analisa em profundidade o efeito da lei divina em nossas vidas. E eu vou passar aqui para o meu amigo Navarro para ele já fazer as suas observações. Olá, meus amigos, é sempre uma alegria estarmos aqui e estudando junto com o nosso querido Dr. Aguinaldo. É interessante a questão, e Emmanuel é de uma inteligência que chama-nos a atenção. Essa questão de nos encontrarmos depois da morte física com os nossos amigos e nossos parentes, Emmanuel vai nos alertar pelo título do capítulo, Professores Diferentes. E a princípio pode parecer que não tem nada a ver com aquilo que foi perguntado na questão 290. Ora, qual que é o nosso ideal de alegria, o nosso ideal de felicidade? É estarmos com aqueles que nós amamos, é estarmos com aqueles que nos amam, é estarmos com aqueles que pensam mais ou menos como a gente pensa. Ora, quando ele fala então professores diferentes, ele está se referindo à forma como as pessoas nos dão possibilidade, criam possibilidade para nós nos melhorarmos. Porque à medida em que nós nos melhorarmos, nós vamos tendo mais possibilidade e, consequentemente, mais mérito para estar com as pessoas que nós amamos por mais tempo, seja no mundo espiritual quando nós retornarmos, seja em novas reencarnações programadas, planejadas para estarmos juntos aqui na Terra. Então, Emmanuel vai falar que é um exercício diário de aprendizado na prática do bem. O que significa dizer que nós precisamos observar os outros, as pessoas, né? Que é também um olhar na questão seguinte que nós vamos discutir, né, a 630, as pessoas nos dão a oportunidade de aprendizado através das suas reações, através das suas ações, das suas formas de pensar. Como nós somos iguais na essência, espíritos, mas nós estamos em condições diversas na escala evolutiva, nós vamos, no dia a dia de nossas vidas, nós vamos tendo a possibilidade da convivência. E a convivência, nós sabemos, é complicada. Mas se nós não estabelecermos um critério de renovação através de uma educação moral, nós sempre vamos nos sentir sozinhos ou perdidos num mar de iniquidades, num mar de mediocridade. Para estarmos juntos com pessoas que a gente gostaria de estar, a gente precisa, evidentemente, nos programar para um progresso mais constante. E com isso a gente vai tendo merecimento. Porque os benfeitores vão dizer, ainda em resposta a essa questão, no Livro dos Espíritos, que muitas vezes o afastamento
de um ser que amamos muito no mundo espiritual, o distanciamento, a impossibilidade de vê-lo ou de estar com ele, trata-se de uma punição pelo mau uso das oportunidades que nós tivemos aqui na Terra. Então, mais do que nunca, a figura do próximo se torna para nós outros, né, de uma importância enorme, porque as pessoas vão ser professores para que nós possamos mudar de estágio espiritual e irmos progredindo da forma como a gente planejou progredir aqui na Terra. Nós sabemos que ninguém progride sem o outro, né? A gente sabe que nós estamos aqui convivendo e todas as pessoas da nossa vida são importantes. E o Emmanuel vai dizer que todos nós temos problemas, né? Problemas mentais, problemas na ação, problemas em nível de relacionamento, problema no trabalho, problema... É um desafio. A vida é um desafio para a gente aprender, crescer, progredir, melhorar. E são provas e muitas das vezes expiações também. E como é que você vai sozinho viver num mundo como esse? 0,0, nenhuma chance. Nós temos que conviver com as pessoas, e aí entre os familiares, principalmente, né, que vêm já de imediato num programa que a gente faz. Os amigos nós não programamos, honestamente não. Os amigos, eles virão depois, de acordo com a afinidade, de acordo com as possibilidades. Você às vezes muda de país, muda de profissão, você muda de cidade, e você faz amigos em todos os lugares. Mas, de qualquer forma, nós temos que conviver muito bem com esses amigos. E nem sempre eles são muito legais. Tem amigos que são muito complicados. Eu mesmo tinha um grande amigo na minha adolescência, em que, quando nós terminamos o ginásio, hoje é a 8ª, né? Eu disse para ele: agora estou indo para Ribeirão Preto. E é uma pena, porque você mora aqui, não vai para lá, e nós vamos deixar pelo menos em stand-by nossa amizade. Ele falou: eu não vou estudar mais. Eu disse: mas como não vai estudar? Você tem pai e mãe, está aqui em Frutal, e pode estudar. Eu vou mudar para... aqui não tem mais colegial, eu vou ter que buscar um outro lugar. Eu estou indo para Ribeirão Preto. Não, eu vou ficar aqui só curtindo a vida. Tem aí umas prostitutas, elas vão me bancar, até já conversei com ela. Falei: mas como? Você está falando isso para mim? Sim, lógico. Eu falei: meu Deus. Bom, esse moço ficou e eu fui estudar. Quando eu chego em Rio Preto, quem que aparece no meu consultório? Meu amigo. E dizendo: você é um cara feliz, você conseguiu chegar onde você chegou. Eu nunca tive oportunidade. Eu falei: meu Deus, não teve? Não. Então eu vou te dar uma oportunidade. O que você acha que é oportunidade? Não, eu quero trabalhar. Eu falei: então vem para Rio Preto. Eu trouxe para Rio Preto, arrumei um emprego. Na hora de assumir o emprego, eu falei: não, eu arrumei agora uma outra mulher lá em Barretos, que tem uma frota de caminhão, eu vou administrar para ela. Eu falei: olha, a oportunidade você teve, né? Então você não pode alegar isso mais. Não, muito obrigado, coisa e tal. Bom, passado um tempo ele volta, perseguido pela polícia, me pedindo um dinheiro para ir para o Paraná, na condição de buscar alguns parentes lá e fugir da polícia. Não tive mais notícia dele, não sei o que aconteceu. Eu só falei isso para dizer, os amigos sempre existem na vida da gente, mas cada um tem uma trajetória. Dentro de casa é a mesma coisa, você tem uma esposa e às vezes ela é problema, você tem um marido, às vezes ele é o problema, você tem um filho difícil, ele talvez traga uma bagagem complicadíssima e assim por diante. Mas tudo isso é para que a gente aprenda a conviver com todas essas adversidades e dê um salto quântico aí na nossa evolução espiritual. Deus faz tudo certo. Está tudo muito arrumadinho, cada um no seu lugar, com as pessoas certas, no tempo exato, para poder exercitar a fraternidade, se adequar a essa proposta divina, para poder aproveitar bem esse grande professor que nos traz a oportunidade de fazermos a lição, de submetermos uma prova e passarmos de ano ou não.
Verdade. A gente, às vezes, reluta com a vida, né, com as situações que nós estamos envolvidos, nos esquecendo que o espírito, antes de reencarnar, faz o seu próprio planejamento. E há uma lição muito interessante, né, e extremamente esclarecedora no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Mas Santo Agostinho vai dar para nós um panorama geral sobre os programas reencarnatórios. Então a gente sofre no plano espiritual as consequências do mal que nós praticamos aqui, do tempo mal utilizado, das oportunidades mal utilizadas, mas nós sempre vamos ter amigos, sempre vamos ter parentes, né? E que se transformaram em companheiros espirituais, porque nós sabemos com a doutrina que existem os laços fisiológicos e os laços espirituais. Os laços espirituais são aqueles que perduram, aqueles que continuam mesmo depois da morte do corpo físico, né? E lá no mundo espiritual, a gente vai fazer um novo planejamento depois de um certo tempo, sempre visando o progresso do espírito. E a gente vai elencar algumas pessoas, alguns espíritos, né, dentro das possibilidades, das condições, das necessidades e até do merecimento, para uma nova encarnação. Às vezes a gente está um pouco distanciado desses espíritos lá do outro lado, mas são chamados à conta para interligarem também o planejamento reencarnatório deles no nosso. O que é que nós não podemos fazer? Perder de forma alguma a oportunidade de ajudar as pessoas para nós conquistarmos novos laços, aumentando a família espiritual, e também não perder uma única oportunidade de progresso aqui na Terra, seja ele moral, seja ele intelectual, mas principalmente moral, para que nós possamos estar sempre juntos, né? Para que nós tenhamos a oportunidade, ao retornarmos para o mundo dos espíritos, nós tenhamos a oportunidade de sermos recebidos por aqueles que nós amamos e que nos amam, aqueles que são amigos nossos e que nós também somos amigos, né, de nossa parte, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então é vivendo a vida como se precisa viver, buscando fazer o melhor sempre, não só diante de Deus pelas circunstâncias nas quais nós estamos envolvidos, mas diante das pessoas. Só dessa forma é que a gente vai conseguir permanecer mais tempo junto das pessoas que a gente ama e que nos amam no mundo dos espíritos. Lembrando que aqui na Terra nós podemos ficar onde a gente bem entende. Quase sempre a gente quer um lugar mais diferenciado, né? E a gente até consegue, através de interferência, através de alguns prestígios, de ajuda de alguém, né? Mas no mundo espiritual, a gente está localizado por campo vibratório. Então, não é que os espíritos fazem diferença de ninguém, não, pelo contrário. Os espíritos superiores querem sempre que a gente esteja junto deles. Mas se chega lá e a criatura está numa vibração tão infeliz, não tem clima vibratório para conviver com eles. Não tem. Isso aí é uma seleção natural. De tal forma que é fundamental que a gente crie esse clima vibratório aqui na Terra. Aqui é que nós estamos sendo analisados. Por isso existe... o aluno vai no primeiro ano, ele faz uma prova, passa para o segundo. Depois tem as férias. Depois faz uma prova de novo no outro ano, passou de ano, tem as férias. Assim ele vai galgando na escala hierárquica letiva. O espírito é a mesma coisa, ele vem para cá e submete uma prova. Como é que ele conviveu, como é que ele viveu, como é que ele agiu. E quando ele volta lá no plano espiritual, que nós consideramos as férias, né? Vai dar uma trégua para nós, aí vai depender do aluno, se ele passou de ano ou não. Porque tem uns que não passam e tem outros que são jubilados da escola. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Se a gente passa de ano, a gente tem um mérito e vai conviver com alguns espíritos que estão naquela faixa. Mas se nós não aproveitamos bem a nossa existência e até nos comprometemos espiritualmente, nós vamos ter companhias não muito agradáveis. E é fundamental que a gente pense nisso, porque o pessoal chega aqui na Terra e quer curtir a vida. Tudo bem, ótimo, mas sem aquela responsabilidade, aquela disciplina. Hoje eu estava saindo do hospital
e vi várias roupas jogadas no chão, dentro do vestiário. E aí um amigo falou, olha, é o fulano que faz isso. Eu falei, pois então, que pena, né? Tem um cesto ali do lado, pega aquela roupa e joga no cesto, para não dar o trabalho para a moça que limpa aqui o nosso vestiário. E eu disse para ele, o mundo espiritual é muito disciplinado. O Luiz Sérgio mesmo fala que um dia ele foi participar de uma reunião que era marcada para as 8 horas. Ele chegou 10 para as 8, sentou na cadeira e tomou um choque. Aí ele ficou muito desconcertado, foi à portaria e perguntou, mas a reunião não é 8 horas? Sim, 8 horas. Mas o que aconteceu? Eu entrei aqui, eu tomei um choque. Eu falei, pois então, mas o senhor entrou 10 para as 8. É para entrar 8 horas. A reunião vai começar às 8 e às 8 horas. Por isso você tomou o choque. Quer dizer, meu Deus, para a gente adquirir disciplina, precisa tomar choque? Às vezes até precisa, viu? Mas o plano espiritual é muito disciplinado. As coisas têm que andar de conformidade com a proposta, com os requisitos, com as regras. Agora a pessoa chega em casa, joga o chinelo para todo lado, joga a roupa para o outro lado, coloca aquilo que não deve em cima da mesa. Olha, por que razão? Ele está perdendo uma chance de se disciplinar, fazer as coisas certas. Isso tem regras, os 10 mandamentos são regras inquestionáveis para a nossa felicidade, então nós temos que conhecer as regras, procurar vivenciá-las, senão nós vamos desencarnar e não vamos estar lá muito disciplinados, e não vamos estar com almas que se disciplinaram, e nós vamos reclamar para quem? Essa questão e esse panorama que o doutor levantou nos remete à questão seguinte, né? A questão 630 a respeito do bem e o mal, como é que a gente pode discernir. Então, os benfeitores espirituais vão dizer que o bem é tudo aquilo que é concernente à lei de Deus e o mal o contrário dela. Ora, tudo isso que o doutor está falando para nós é a prática do bem. O Senhor Jesus sintetizou a lei de Deus na lei de amor. E por amor, Jesus nos dá uma pista, é a doação de nós outros para os outros, de nós para o próximo. Então ele vai falar, não há prova de amor maior do que dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Imaginemos uma pessoa como essa que o doutor apresentou, que é displicente, que não vê o peso que causa na vida alheia, não faz conta do esforço que o outro tem que desprender para conviver com a gente. Essas pessoas vão querer conviver conosco para sempre? Vão querer conviver conosco no mundo espiritual, que é o cerne da primeira questão que nós analisamos, né? Então, na prática do bem, que é a própria lei de Deus, nós vamos encontrar o eco para a boa convivência, para o aumento daqueles seres que gostam da gente e que a gente aprende a gostar também. Mas há uma questão muito interessante aí, meus amigos, que a gente precisa abordar, ainda relacionada à questão anterior. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se o conhecimento espírita ajuda o espírito no seu retorno ao mundo espiritual, diminuindo os impactos vibratórios, diminuindo o tempo de adaptação e até mesmo o seu posicionamento lá. Os benfeitores espirituais disseram que o conhecimento ajuda muito, mas o que mais ajuda é a prática do bem que se fez aqui na Terra. Ora, o bem é a essência da lei de Deus. Por isso que lá na questão 614 está dito que quanto mais distante nós estivermos da lei de Deus, que é a lei de amor, mais nós vamos sofrer as consequências desse distanciamento através da infelicidade. Então, o cerne da questão, o outro, que é o próximo, o outro é o título da lição. E o Senhor Jesus vai dizer que a regra de ouro de nossas vidas é fazer para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Enquanto nós não compreendermos isso, né? Enquanto nós não compreendermos que as pessoas são possibilidades para a nossa própria evolução, a gente não vai conseguir evoluir. Mas a gente só vai perceber isso à medida em que a gente vai experimentando o resultado daquilo que nós fazemos. Uns preferem ir pelo amor, outros preferem ir pela dor, ou seja, a dor do retorno menos feliz, em função de não pensar no próximo. É bem verdade que o próximo, as pessoas todas como nós, têm defeitos, têm seus modos de pensar que nem sempre bate com a própria lei de amor e muito menos com o nosso, mas são, ainda na primeira lição,
professores de nós outros e a gente precisa se adaptar a eles, né, no sentido de fazer para eles o que gostaríamos que fosse feito para nós. Com isso a gente cria um laço cada vez mais forte, cada vez mais firme, no sentido de estarmos juntos sempre com aqueles que amam a gente e a gente também ama, né? Então depende só de nós, de mais ninguém, só de nós. Existem milhões de maneiras de nós fazermos o bem. Quando a pessoa está precisando de uma roupa, nós não vamos dar comida para ela, não dá roupa. Porque talvez nesse período de frio que estamos atravessando, o melhor para ele é um casaco, não é a comida. Mas se ele precisar da comida, é a comida. Às vezes uma visita, passa lá na minha casa, vai lá me ver, eu preciso tanto falar com você. Lógico, imagina o que significa essa visita nossa para essa criatura que está precisando da nossa presença. Muitas das vezes a gente fica alheio a essa problemática dos outros. E as duas chagas da humanidade estão lá no Livro dos Espíritos, que é o egoísmo e o orgulho. O egoísmo talvez seja o mais inerente à própria criatura, né? Nós somos egoístas, a gente ainda não consegue entrar no desinteresse pessoal. Via de regra, a gente está colocando em pauta, eu vou ajudar, mas se eu puder, eu vou fazer isso, se eu... Quer dizer, sempre eu, né? Quando a gente entende que a proposta de Jesus é na renúncia de nós mesmos. Então, acabar com esse egoísmo, procurar dar à pessoa na medida que ela precisar. Quando Jesus recomendou, se alguém, Mateus 5, quando alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Quando alguém te pedir emprestado, empreste. Mas o egoísmo, não, você acha que eu vou dar? Essa pessoa não merece. Ou, você acha que eu vou emprestar, não vai me pagar? Já está me emprestando é porque está numa pior que faz gosto. Você não vai me pagar, então não vou emprestar. Quer dizer, olha, o egoísmo ali falando fortemente no nosso comportamento. O outro é o orgulho, é aquela pessoa que fica longe, distante da outra, quando ela está numa condição menos aquinhoada, socioeconomicamente, não é capaz de cumprimentar, não é capaz de abraçar, não é capaz de externar uma manifestação de carinho, de afeto para com essa pessoa. Então, o bem, até quando a pessoa, por exemplo, também nos agride de alguma forma, quando a gente perdoa, é o bem que nós estamos fazendo. A piedade, aquela pessoa que está numa situação complicadíssima e a gente fica com compaixão e procura solucionar de uma forma ou de outra, é o bem. Então, nós precisamos entender que o bem é tudo aquilo que realmente propicia o bem-estar da criatura, uma situação salutar, uma situação envolvente, aliciadora. Então, não percamos essa oportunidade. E o Dr. Bezerra de Menezes tem uma colocação muito interessante quando ele diz assim, quando a gente deixa de fazer o bem, nós estamos alijando a caridade, mandando-a para a porta de alguém que vai abraçá-la e tirar proveito. Olha, toda vez que a gente vai ajudar alguém com bondade, aceitando a pessoa como ela é, perdoando, isso é caridade. E é o exercício maior que a gente tem que fazer para estar no mundo espiritual numa condição melhor do que aqui chegamos. Para nós sintetizarmos, meus amigos, que estamos nos aproximando do término das nossas reflexões, o Senhor Jesus deixou as regras da convivência, que vão, evidentemente, refletir no nosso posicionamento no mundo espiritual. E todos nós conhecemos, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes, se alguém pedir a blusa, dê a camisa junto, se alguém pedir para caminhar 1000 passos, caminhar 2000, oferecer a face esquerda em quem bate na direita, o que significa não desejar a vingança, né? Ou mudar o foco, né? Mudar de olhar, orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem e caluniam, e claro, como bem disse o doutor Aguinaldo, não repelir aquele que nos pede emprestado. Com essas atitudes, nós nos aproximamos cada vez mais da essência da lei de Deus, que é, né, a lei de amor,
que é aquilo que um dia nós vamos alcançar. E é da forma que nós um dia vamos alcançar o amor que nós somos tratados pela divindade. E às vezes a divindade, Deus, na divina providência, tem necessidade de dar para nós outros algumas lições um pouco mais duras, um pouco mais críticas, para que nós possamos aprender a valorizar as coisas boas da vida ou as oportunidades boas, né? De novo, é aquela velha colocação popular, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Tem sido dado para nós outros a oportunidade de irmos pelo amor, mas na nossa teimosia, como propôs o doutor Aguinaldo, com orgulho e egoísmo, a gente ainda vai dar muita cabeçada se nós fizermos essa opção. Pensemos nisso e atendamos as orientações do Senhor Jesus. Com isso, não só a gente se eleva moralmente, quanto a gente vai criando um ambiente em que as pessoas vão gostar de viver conosco. E claro, nós vamos gostar de conviver com elas. E dá para a gente fazer um balanço hoje, né? Como é que é a reação das pessoas quando nós chegamos num determinado ambiente em que elas se encontram? As pessoas gostam da nossa presença, querem a nossa presença, reclamam da nossa ausência? Precisamos pensar nisso, porque lá no mundo espiritual ocorre também da mesma forma. Encerrando o nosso programa, um abraço a todos e até a semana que vem com um novo estudo que nós iremos fazer do livro Religião dos Espíritos.